Olá pessoal, como é que vocês estão? A gente vai dar continuidade hoje às aulas desse período de quarentena. Hoje a gente vai tratar sobre espécies exóticas. Espécies exóticas também estão incluídas naquele tópico de impactos ambientais. A gente vai entender o porquê, tá? Mas antemão, vamos entender o que é uma espécie exótica, né? Primeiro, o que é uma espécie nativa? Tá? Existe a diferença entre espécie nativa e espécie exótica. A espécie nativa é aquela espécie que ocorre naturalmente naquele local. Ela está ali desde que aquele local existe. Então, ela cresceu ali, na verdade, ela nasceu ali, cresceu, se reproduz ali. É o habitat natural dela, tá? Ela ocorre ali sem problemas nenhum ao meio ambiente. Diferente de uma espécie exótica. Uma espécie exótica, pessoal, ela não ocorreria ali naturalmente sem que alguém tivesse levado ela para lá, tá? Para que ela ocorra naquele local, alguém teve que levar ela lá e cultivar, ou plantar, ou simplesmente jogou a semente ou deixou ela lá, tá? Ela não ocorreria ali naturalmente, não é o local natural dela. Um exemplo disso, o Ni. O Ni é uma espécie indiana. Para que ele chegasse ao Brasil, alguém teve que transportar ele da Índia para cá. Então, ele é uma espécie exótica do Brasil, tá? Ele não ocorreria naturalmente aqui sem que alguém tivesse o trazido para cá, beleza? Só que existem algumas diferenças entre espécies exóticas, tá? A gente vai entender agora quais são os diferentes tipos dela. Nós temos espécies exóticas que são casuais, espécies exóticas que são naturalizadas e espécies exóticas que são invasoras. Quais são as diferenças entre cada uma? Uma espécie exótica que é casual, ela é capaz de se reproduzir no ambiente onde ela chegou, mas dificilmente faz. Ou seja, ela tem a capacidade de se reproduzir e gerar novos indivíduos, mas ela raramente consegue fazer isso, tá? E por conta disso, ela não consegue estabelecer uma população. O que é a população? São vários indivíduos da mesma espécie. Ou seja, ela não consegue desenvolver uma população, ela não consegue desenvolver outros indivíduos da mesma espécie que ela sem sem a interferência humana. Ou seja, ela só vai desenvolver a população se eu for lá todo dia e cultivar ela. Se eu for lá colocar água, se eu for lá e cuidar para que nenhum inseto coma ela, se eu for lá e cuidar dela, colocar adubo. Sem que eu fizer isso, ela não consegue estabelecer uma população natural. Essas espécies casuais, elas são geralmente as espécies cultivadas, espécies de jardim, espécies que precisam de um cuidado maior, tá bom? Ela não consegue estabelecer uma população natural de jeito nenhum, tá? E uma espécie exótica naturalizada? Ela consegue se reproduzir de modo consistente no ambiente, ou seja, sem que haja intervenção humana, sem que eu vá lá e cuide dela, ela consegue se manter de boa, ela consegue sobreviver, porém elas não são capazes de se dispersar. O que é isso de dispersar? Elas produzem sementes, mas as sementes dela, pessoal, o fruto, ele não consegue ser carregado para outro local, ela não consegue dispersar para outro local. Então, ela só vai conseguir viver naquele local onde ela chegou. Ela vai naquele local que onde ela chegou, vai se reproduzir, vai gerar novos indivíduos, mas esses novos indivíduos não serão capazes de se dispersar para outros ambientes. Isso vale para plantas e animais, tá? Animais ainda há uma restrição porque animais conseguem se locomover mais rápidos, então existem algumas diferenças. Mas basicamente é isso, a exótica naturalizada, ela consegue se reproduzir, consegue formar uma população natural, mas elas não são capazes de se dispersar, não são capazes de se espalhar para outros locais, tá bom? A espécie exótica invasora é que é o principal problema. Por quê? Porque elas conseguem se reproduzir, elas conseguem manter populações naturais e elas são capazes de se dispersar para outros locais. Elas conseguem se estabelecer em outros locais além do que daquele onde ela chegou. O maior exemplo disso é o Ni, é o pé de ciúme, que a gente vai ver os outros exemplos daqui a pouco. E existem alguns fatores muito problemáticos, porque às vezes essa espécie ela chega em outro local e ela começa a competir com as espécies naturais, tá?
E muitas das vezes ela leva vantagem, ela toma ambiente, ela toma recurso da espécie natural. Então, as espécies que são exóticas invasoras, elas tendem a ter maior êxito e muitas das vezes acabam por matar as espécies que são naturais daquele local. Então, além de conseguir se reproduzir, de manter a população e se dispersar, muitas das vezes elas são altamente prejudiciais ao ambiente natural. Tá? Então, espécies exóticas nós temos casual, naturalizada e invasora. Casual, que só conseguem se manter vivas a partir do cultivo humano, naturalizada. Conseguem manter a população, mas não são capazes de se dispersar, e exótica e invasora se reproduzem, mantêm populações, são capazes de se dispersar e muitas das vezes são prejudiciais às espécies naturais, beleza? Exemplos de espécies exóticas que a gente encontra aqui na Caatinga e no Brasil. Calotropis procera, é o famoso pé de ciúme, é aquele que solta umas plumas brancas que você vê geralmente entrando dentro de casa ou na rua, tá? Muita gente, pessoal assim mais do interior, diz que se pegar no olho cega, tá? Bem comum também aqui na região. A Zadiracta indica, que é o Ni, quase Sobral toda é tomada por ela e todas as cidades do Brasil têm presença do Ni. Em ambientes naturais a gente já consegue encontrar ele também. Cryptostegia madagascariense, conhecida também como unha do cão, tá? O fruto dela, em algumas regiões do interior, as crianças costumam tirar e colocar nos dedos e simulam unhas, tá? Por isso o nome unha do cão. Bem conhecida também e bem comum aqui na região, uma espécie exótica. O Ricino comunis, que é a mamona, também é bem comum a gente encontrar aqui na nossa região. E espécie animal que é invasora aqui no Brasil é o Sus scrofa scrofa, que é o javali selvagem. Tá bom? Esses são alguns exemplos de espécies exóticas que a gente encontra aqui no Brasil e na nossa própria região, aqui na Caatinga. O que é que eu vou querer que vocês façam como exercício? Eu quero que vocês escolham uma dessas espécies, tá? Pé de ciúme, Ni, unha do cão, mamona ou javali selvagem. E vocês vão procurar informações sobre ela. Quais as informações? Qual o país ou região de origem dessa espécie? Da onde que ela é? Ela é da Índia? Ela é da Ásia? Sei lá, ela é da Austrália? Busca então qual o país qual é a região de origem dela, tá? Segundo, quais são os impactos causados por essa espécie no Brasil, tá? Tem algum impacto negativo? Não tem, é impacto positivo? Eu quero saber quais são os impactos que ela causa no Brasil, tá? Indiquem também a fonte de sua pesquisa, seja o site ou o artigo onde você retirou a informação. Coloque lá o site que você retirou a informação onde você buscou. Tá? Escreva a sua pesquisa no local indicado neste link. O link vai estar disponível na mensagem que eu vou mandar para vocês no WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida, você entra em contato. Se ficou com alguma dúvida sobre o que é a espécie exótica, você pergunta lá no grupo. Se não, você assiste de novo o vídeo que vai esclarecer, tá? Até a próxima, pessoal.